Começando mais uma roda das sagradas, uma roda preparando nosso campo de hoje. Já comecem a inspirar e expirar. Se soubessem o tanto de desafio que eu estou aqui para entrar, por isso que eu falei que eu não sei se a live vai ficar gravada. Estou pedindo ajuda hoje, intermédios espirituais para conseguir fazer essa live, para vocês entenderem, né? Como, ó, tô sem luz, tô sem bateria, não abriu o canal do YouTube. Aí eu fiz uma prece antes e disse: querido Deus, limpa meu campo, limpa o campo de todos que estão aqui. Envie bênçãos para que eu possa falar, né? Para que eu possa manifestar os conhecimentos que são de libertação mesmo. Tô aqui, gente, amorosamente pedindo bênçãos para a luz, se bem que a luz tá boa, né? Vamos só fazer uma prece, todas nós. Estamos em algumas alunas aqui, Kelly, Luciane, Alessandra, tem algumas sagradas aqui já. Coloque a mão no coração de vocês. Inspire profundamente. Querido Deus, eu solicito que apenas energias crísticas estejam presentes neste ambiente virtual. Apenas que o amor, a energia do amor de Deus esteja aqui. Que todos os equipamentos eletrônicos sejam limpos energeticamente nesse momento. Querido Deus, eu solicito a limpeza energética do meu aparelho de celular, de toda a fiação elétrica. Solicito a ajuda dos nossos guardiões de São Miguel, de Mãe Maria, para que eu possa cumprir o meu propósito aqui de levar essas informações na nossa roda das sagradas, amorosamente. Solicito proteção extra, intervenção extra neste momento. Respirem fundo, abençoem o lar de vocês, abençoem o aparelho de vocês, abençoem seus filhos, seus animais. Solicito neste momento, querido Deus, um campo de proteção na casa de todas as pessoas que estão nesta live. Um campo de proteção na minha casa e um campo de proteção de quem está ouvindo essa live. Está feito, assim seja. Ai, minha bateria começou a carregar. Isso, amém, amém, muito bom. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui a serviço da consciência maior, a serviço do despertar maior. Me coloco aqui hoje, na minha pequenez de ser humano, a serviço do campo transgeracional de vocês. Meu celular já está carregando, consegui. Percebem, gente, como a gente consegue mudar o campo? Ontem, meu carregador foi destruído pela Gaia. Eu tenho um filhote, faz parte, né? Tava guardadinho o carregador, mas ela conseguiu subir na mesa e pegou o carregador e destruiu enquanto eu tomava banho. Arrumei um outro carregador extra. O carregador, eu cheguei em casa há pouco, o carregador simplesmente não funcionou. Aí eu tentei abrir a live no YouTube, o YouTube não abriu a câmera pra mim. Aí desde então, faz uns 20 minutos que eu tô fazendo prece, tô com 10% de bateria só. E pedindo a Deus, né, proteção pro meu campo, proteção pro campo de vocês, para que eu possa fazer e passar essas informações para vocês, né? Nós estamos num dia de portal.
Hoje é dia 8/8/2022. Energeticamente, é o momento de vocês estarem aqui. É quando a gente vai dar saltos quânticos infinitos. Por isso que talvez esteja toda essa compilação energética, né? Mas por enquanto seguimos aqui, meu celular carregando. São Miguel já ancorou, né? Seu cajado aqui do lado do meu aparelho, do lado desse carregador que tá me quebrando o galho. E a gente vai dar sequência a essa live. Extremamente importante, peguem lápis e papel. Vou lançar um exercício profundo para vocês, pra gente fazer essa liberação de 8/8 mesmo e falar bastante de constelação familiar. Tem uma situação tão linda, gente, que toda vez que nós oramos, todas as vezes que nós estamos conectados a Deus, né? Mas não é conectado a Deus de joelho implorando misericórdia dele, não. É lógico que a nossa fé nos salva, mas definitivamente em oração, não como vítimas. Essa é a diferença de tudo que eu vou falar aqui para vocês. Quando nós estamos numa postura infantil de criança ou de vítima, Jesus dizia, né? Deixe vir as minhas criancinhas, mas não as crianças que não tomam o pé da vida delas, as crianças puras de coração. Então, estejamos diante de Deus puros de coração e como adultos. Quando estamos nessa frequência, vários estudos já revelaram que a oração é capaz de mudar o nosso DNA. É por isso que existem nas igrejas tantos processos de libertação, cerco de Jericó, campanhas para antepassados, o próprio budismo, né? Fala, a gente faz aquele, eu não sou budista, mas eu estudei um pouco do budismo. Você faz o altar para os seus antepassados e ora para eles, né? O que isso significa? Eu estou pedindo para Deus iluminar, né, toda a hereditariedade, toda a crença, todo o emaranhado que vem dos antepassados. A Bíblia traz, eu não estou fazendo aqui uma live religiosa, mas a Bíblia traz. Eu lembro que quando eu estudava muito a Bíblia, sempre dizia, o problema são os seus antepassados, o problema são os seus antepassados. Em vários versículos isso está escrito. E eu vou contar um pouco para vocês a minha história com a constelação. Quem não me conhece, né, eu sou Ellen, né, eu tenho 44, vou fazer 44 anos daqui a uns dias. Eu sou jornalista de profissão e eu me casei muito cedo, me casei aos 18 anos e me casei por um desespero. Eu tinha muito medo de ficar solteira, tinha pavor de ficar solteira. Então, quando eu era muito nova, assim, uma menina jovem, paquera muito, eu ficava pensando assim, bom, qual é o namorado que minha família vai aceitar mais, com mais facilidade? E eu tinha um receio de apresentar qualquer pessoa, mesmo que eu gostasse. Eu tinha um receio, eu não sabia porquê, mas eu tinha um receio. E eu fiz uma escolha do meu marido de acordo com o que meu pai e minha mãe gostariam mais, né? Era um homem bem apessoado, um homem de uma família boa, que estudou, né? E eu, aos 17 anos, fiz essa escolha. Meses depois, quando eu fiz a escolha por ele, eu estava em dúvida, né? Uma jovem estava em dúvida entre o que eu gostava e o que a família aceitasse melhor. Olha só, a minha dúvida era atender o desejo do meu coração ou atender aquele que minha família aceitasse melhor. Foi aí que começou a minha história com as constelações. Esse homem é pai dos meus filhos, né? A gente foi casado por 12 anos, mas eu não fiz a escolha consciente do meu feminino escolhendo um masculino. Por isso que eu trabalho tanto com o feminino, né? Foi uma benção, eu tenho filhos maravilhosos, ele me ajudou muito, a família dele sempre me ajudou muito, somos família de alma. Eu acho que Deus teve uma misericórdia incrível, que poderia ter sido uma pessoa muito ruim, não foi. Mas eu não escolhi com o meu coração, eu escolhi uma pessoa que faria
sentido para minha família. Anos depois, o casamento começou a dar errado, claro. Eu sentia um vazio e uma dor inexplicável. Eu era uma mulher inteligente, eu tinha acesso a todo tipo de informação, que os jornalistas são privilegiados, a gente tem acesso a entender um pouco de cada coisa que existe no mundo, né? Se aprende sobre matemática, se aprende sobre geografia, sobre história, sobre política, sobre legislação, sobre direito. A gente tem informação de todos os níveis. E eu não entendia o motivo da minha infelicidade conjugal. Fiz curso de noivos, fiz cursos todos os cursos sou de origem católica, todos os cursos da Igreja Católica, e eu não entendia. Até que a gente se separou por problemas bem graves. Passei por perdas financeiras gravíssimas. Eu saí de um casamento aos 29 anos, eu não tinha onde morar. É verdade, eu não tinha onde morar. Eu perdi minha casa, um apartamento na época, por conta de dívidas. E eu falava assim, mas eu era muito forte, né? É o que eu sempre falo pra vocês. O que manda é a força, né? Cheguei pro meu pai e minha mãe e falei assim, eu preciso da bênção de vocês pra saber o que eu vou fazer. Meu pai e minha mãe sempre muito próximos. Não, vamos pedir ajuda, né? E um padre nos auxiliou, ele até me segue aqui hoje, Padre Chiquito, já não é padre mais. E falou assim, minha filha, você precisa salvar você e as crianças, né? Encerra esse casamento. Fui pedir autorização para minha avó. Minha avó disse, você já cumpriu o seu papel de esposa. E eu consegui me separar. Aí eu me separei. Meses depois eu disse assim, agora eu vou arrumar o homem que meu coração quiser, né? Fiz nulidade na igreja. Vocês conhecem nulidade de casamento? Eu anulei porque eu casei grávida, porque eu argumentei que eu não fiz um casamento de acordo com as escolhas do meu coração. Eu escolhi segundo o que meus pais autorizariam, um homem. Eu nem sabia, gente. Eu achava que a gente tinha que agradar os pais. Olha o emaranhado. Olha o nível do emaranhado. Eu não sabia que a gente podia casar por amor. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do nível? Eu tô falando de 20 anos atrás. Era a minha cabeça, né? Não que eu não gostasse. Não tem como você ficar com uma pessoa 12 anos sem gostar. Tem amor até hoje, mas não era aquela pessoa que era minha alma gêmea, né? Que tinha aquela combinação. Porque eu não casei com a pessoa que eu bati o olho e falava, nossa, esse é meu amor. Eu falava assim, nossa, esse minha mãe e meu pai vão gostar. É isso. A culpa não é dele, a culpa não é minha, a culpa não é do meu pai e da minha mãe. É o emaranhado sistêmico. Aqui eu estou entrando, assim, colocando toda a minha história para vocês entenderem de emaranhado sistêmico, né? E depois passou um tempo, falei, agora eu vou arrumar a história da minha vida. E na nulidade do casamento, isso veio à tona. O padre foi trabalhar isso e perguntou na época, falou assim, mas por quê? Por que você casou assim? Eu falei, eu não sei. Ninguém nunca me falou que era diferente. Eu tinha isso dentro de mim, eu queria casar, né? Então, foi a alternativa que eu escolhi. Eu abri mão de algo que eu queria. Eu também queria estudar fora, mas não fui. Eu abri mão de algo que eu queria para seguir o que os pais aceitariam. Tudo bem, você é muito jovem, você precisa ter maturidade. Você precisa fazer escolhas de uma forma adulta, né? Os pais podem dar bênçãos para vocês e te orientar, mas a minha escolha foi totalmente cega. E depois, muitos anos depois, eu falei, agora eu vou encontrar alguém que realmente faz sentido pro meu coração. Aí que o bicho começou a pegar. Porque daí eu descobri, entrei numa relação em que realmente fazia sentido pro meu coração, só que aquilo me fazia muito mal, era extremamente tóxica. Uma relação cheia de dependências, cheia de privações. Eu que era toda dona do meu nariz, que viajava o mundo, que pegava o carro e ia para onde eu quisesse, de repente eu estava cativa, sem poder receber. Eu já era gerente de jornalismo na época, eu vivia na televisão como jornalista, eu chorava, enxugava as lágrimas de tanta dor que eu sentia, porque eu me sentia privada, ameaçada o tempo todo de perder aquele relacionamento.
E aí que eu comecei a pensar, enfraquecida, o que acontece? Qual é a razão pela qual uma pessoa tão lúcida, tão inteligente, que tem acesso a todo tipo de conhecimento, eu sempre era a primeira aluna da sala, sempre fui aprovada com louvor. Qual é o problema? Da onde vem o problema? E daí, passou um tempo, eu comecei a primeira sessão, eu já fazia psicólogo desde antes de separar, eu já fazia terapia, e eu não descobri o que estava acontecendo. Quando chegou, fui para a igreja, né? Fui fazer acampamento, fui trabalhar na igreja. Falavam para mim assim: Ellen vai fazer 1000 Ave Marias. Eu fazia 1000 Ave Marias. Ellen faz jejum. Eu fazia jejum, ainda namorando, né? Não, mas o caminho é levar esse moço para a igreja. Aí você vai resolver sua vida. Aí fazia oração para ver se o moço ia para a igreja. Totalmente perdida. Não é isso. E daí eu rezava para Deus me dar um caminho para que as coisas se esclareçam. E eu muito fragilizada. Até que essa relação acabou, ele decidiu ir embora. E aí eu vivi um caos emocional imenso no meu feminino. É por isso que eu falo tanto do feminino hoje, ensino tanto para vocês. E eu comecei a fazer missa diária para poder levantar, né? Recebia a comunhão todos os dias e fazia missa diária. E um dia, numa missa diária, uma japonesinha chegou para mim e falou assim, já fazia cerco de Jericó, e ela falou assim para mim: você precisa fazer o cerco de Jericó para os antepassados. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ai meu Deus do céu, mais uma coisa que eu tenho que fazer, mas vamos lá. Descobri a igreja que fazia o cerco de Jericó para os antepassados. Quando eu fiz um cerco de Jericó para os antepassados, eu já tinha feito milhões de cercos de Jericó, de quebra, de maldição, de expulsa demônio, era isso. Ai, meu Deus do céu. Chegou para mim um convite de uma entrevista com um juiz de fora, que não era brasileiro, mas não era de Mato Grosso do Sul, da minha cidade, para eu fazer uma entrevista com ele. E eu tava com uma amiga que tinha um problema sério de família. Eu falei para ela assim: amiga, vai lá na TV que eu vou entrevistar esse juiz, que ele tem uma técnica. Ela tinha um problema na justiça com a família. Ele tem uma técnica que eu não sei qual é direito, que resolve 100% dos conflitos em questões familiares no judiciário. E ele foi lá na TV e foi com uma pessoa daqui de Campo Grande, da minha cidade. E ele falou para mim: você conhece constelação familiar? Eu falei para ele: olha, eu já fiz formação em coach, eu fiz formação em PNL, e eu acabei fazendo uma sessão de constelação com uma mulher que era uma ex-freira. Mas eu não conheço, eu não sei como é que funciona. Ela fez um atendimento comigo com papéis no chão, eu não entendi nada, eu só senti dor no coração. Ela falou da minha avó materna, falou do meu pai, mas eu não entendi nada. Ele falou: então, eu faço constelação familiar no judiciário. Eu, como uma boa virginiana, extremamente racional, extremamente do signo de terra, não gosto de pisar em ares, nem na água. Eu preciso pisar em terrenos sólidos, né? Quando eu vejo um juiz falando de constelação familiar e uma ex-freira falando de constelação familiar, eu falei: bom, a freira é católica, a ex-freira é católica, então eu não tô falando de nada sobrenatural. O juiz é extremamente racional. Se ele faz constelação, esse negócio deve ser bom, né? Aí eu tinha feito uma constelação. Esse professor que trouxe esse juiz falou: vamos lá participar do congresso que vai ter para pessoas da área do direito, policiais. Quando eu cheguei no congresso, era R$500. Eu falei: eu não vou pagar. Eu vou pagar para um congresso que para mim não vai valer nada, diploma do congresso. Ele falou: não, o pessoal da constelação é sempre muito amoroso, né? E eu muito teimosa. Falei: ah, mas eu não vou pagar R$500. Na época, vocês já têm 10 anos. Ele falou: não, você vai como minha convidada. E eles colocaram no campo situação de crianças, 2 situações que eu lembro bem forte. Essa da minha amiga, que estava com um problema com os filhos, e 2 situações, uma de uma criança, que era a 3ª filha de uma mulher dependente química, que a justiça precisava saber onde colocar essa criança, se numa casa abrigo ou se era melhor com a avó paterna.
E o campo mostrava a mãe completamente usuária de crack, ela só rodava, e ele disse assim, ela está presa a um assassinato dos antepassados, é por isso que ela usa crack. A pessoa quando roda, ela está mostrando realmente um caso grave na família, não só um assassinato, mas é um vício ligado a uma morte brutal. Esse é o sinal que a gente entende na constelação. Na hora que eu vi aquilo, e o constelador falou assim, a criança fica melhor no abrigo do que com a avó. Eu falei, gente, o que é isso? Como que alguém pode saber o que a criança sente, o que a alma da criança sente? E era a resposta. A criança seria mais amada, né? Não com a avó materna, e sim com as outras irmãzinhas que já estavam no abrigo. Eu esqueci de dizer que as irmãs, outras 2 irmãs que já tinham saído da guarda da mãe, estavam no abrigo. Esse bebê era de 1 mês. Enfim, essa foi uma constelação. A outra constelação da minha amiga, que tinha 3 meninos, estava tendo problema de alienação parental por parte da sogra. A sogra estava querendo pegar a guarda dos filhos dela. Família de muitas posses e tal. Na constelação dessa menina, apareceu que a sogra teve muitas perdas dela, muitos abortos, e isso era verdade, ela me confirmou, e a família teve muitas mortes. Uma família de árabes em que as pessoas se matavam. Antigamente era assim, puf, puf, puf. No inconsciente dessa senhora, dessa sogra, ela queria colocar os 3 filhos no lugar de todas as mães do sistema dela que tiveram filhos assassinados, contando ainda os abortos. Então ela tinha uma carência materna que os filhos dela não eram suficiente. Então, cegamente ela queria mais crianças para preencher aquele vazio. Porque ela estava presa ao luto das mães, olha só como isso é profundo, ao luto das mães que perderam seus filhos. Esse era o emaranhado. Eu assisti isso e o juiz mostrou isso. Uma outra constelação mostrou um caso para confirmar um abuso. A criança não tinha marcas de abuso, estava na promotoria da infância, a promotora chegou, falou, não consigo confirmar o abuso, a criança com a psicóloga não consegue falar, não consegue confirmar, e eu tenho certeza que esse homem abusou a criança, que era o padrasto. Gente, no campo, aquilo começou a acontecer, o representante do padrasto insinuando, correndo atrás da criança, e a criança, que não era tão pequenininha, mas também não era tão adulta, corria. Não é a criança correndo, mas é a alma da criança sentindo que aquilo era um perigo. E a criança se colocando entre o padrasto e a mãe. Isso acontece muito na constelação, a gente descobre que as crianças se emaranham nos problemas afetivos da mãe e do marido da mãe. Muitas vezes o abuso pode acontecer por isso, mas isso dá uma live que é um assunto muito polêmico, eu não vou entrar nisso hoje. Tem um livro do Bert Hellinger só sobre as causas de abuso. E é uma coisa, né, que a gente precisa olhar para isso também. Mas enfim, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, gente, é por isso que o mundo que eu mostro na televisão como jornalista é um caos, porque a família, as pessoas têm muito problema. E aquilo, eu falei, agora eu vou fazer jornalismo e todas as pessoas que eu fizer matéria no jornalismo eu vou convidar a fazer constelação. Vou mandar para constelação. E não é bem assim. Mas na época eu entendi aquilo como um sentido para minha alma. Quando eu terminei o congresso, cheguei pro professor, pro juiz, falei, tô maravilhada. Isso nunca fez tanto sentido, algo nunca fez tanto sentido para mim. Eu quero fazer isso. Não eu, Ellen, consteladora, mas eu quero entender melhor, eu quero estudar isso faz sentido para 20 anos de profissão que eu tenho, que eu vejo coisas horríveis acontecendo. É por isso que essas coisas horríveis acontecem, porque tem maldição lá de trás? Por causa disso. Tem abuso lá atrás, tem assassinato lá atrás, as pessoas usam droga porque podem estar presas a algum assassinato dos antepassados, é isso. Gente, a gente explicou o mundo, explicou o problema do mundo. E daí eu fui parar num curso ainda para resolver as minhas questões. Fui para um curso, que é uma formação de mais de 2 anos, para resolver as minhas questões. E no curso eu aprendi muitas coisas do que eu vou falar para vocês. Eu me tornei consteladora não porque eu quis fazer essa formação para aplicar,
Mas como eu já tinha um trabalho como coach, na época eu já tinha acessado também algumas liberações através da PNL, da programação neurolinguística. Minha ideia era só estimular as pessoas a ver um mundo melhor. E eu vi que elas iam até um ponto, os clientes, mas precisavam se aprofundar para se liberar de verdade. E daí eu comecei a aplicar a constelação familiar individual nelas, antes mesmo de me formar. Quando eu vi, eu já estava atendendo um monte de grupo, daí eu acordei e falei, putz, agora esse trem me abraçou, não tem mais escapatória. Foi assim que aconteceu. Como que surge um emaranhado? Vamos lá, vamos para a parte didática, né? O emaranhado na nossa vida surge, muitas vezes, existe uma causa chamada causa genética. Eu vou misturar um pouquinho de constelação familiar com Theta Healing. A causa genética está dentro de 6 gerações. Ellen, eu carrego algo da minha tataravó? Sim, você deve carregar o pelo da sua sobrancelha, mas também a saga que ela viveu. Tá no meu mapa, Thiago, não tem como, tá lá, curadora, feiticeira. É o meu propósito, não tem como, na época eu não sabia. Eu amo falar de constelação, né? Eu amo fazer jornalismo, mas amo falar de constelação e desses processos terapêuticos. Aí, antes da 6ª geração, a gente fala de causas ancestrais históricas. Aí que o bicho pega, sabe por quê? Nós podemos estar carregando saga de antepassado de mais de 20 gerações. Eu atendi uma mulher esse tempo atrás, faz tempo já. Eu não esqueço dessa história, porque eu fiquei bastante, assim, impressionada, né, de como as sagas se estabelecem. Ela é uma mulher super correta, com uma vida tranquila, se apaixonou por um homem casado. No campo, ela fala assim, eu não concordo com isso, mas eu sou apaixonada por ele, eu não consigo viver sem ele, ele não separa da mulher. O que eu faço? No campo, aparecia que ela estava conectada a 5 gerações, isso nos atendimentos mesmo, né? Eram 5 gerações em que havia triângulo amoroso. 5 gerações. Ou seja, um dos avós, bisavós, tataravós e esse avô aqui mais um. 5 gerações o campo foi mostrando, né? A gente fez a liberação, mas ela parou ali comigo. Não sei se ela foi profundo, porque também você resolve essa questão, mas e qual é a causa do triângulo amoroso? Qual é a causa? Né? Existe um problema nessa maternidade dessa 5ª geração. Alguém que não se sentiu plenamente amado, precisa dividir o amor com outra pessoa. Mas ali era uma maldição, que a gente entende como uma maldição, uma repetição de triângulos amorosos, de traição. A saga, aparece a história ali, mas a gente não aprofunda aquilo tanto porque isso não nos faz sentido. O que faz sentido é que o antepassado deixa essa história aparecer através de você. Isso é um processo espiritual, eu tenho certeza que é espiritual, porque os próprios antepassados também se liberam, mesmo mortos, eles se liberam daquele peso que eles deixaram para os descendentes. Na constelação existem emaranhados, né? De, por exemplo, uma mulher que atrapalhou um casamento, uma mulher que prejudicou um casamento ou prejudicou um homem que era apaixonado por ela. Essas almas não entram em descanso. Por isso que a gente reza, né? Para as almas no purgatório. Porque emocionalmente, se ela morreu sem resolver isso, elas não entram em paz eterna. Por isso que tem oração. Aí eu vou voltar no início do que eu falei na live. A oração pode mudar o campo morfogenético de uma família. Pode. No meu caso, eu rezei muito, mas minha família reza muito, muito até hoje. Mas eu precisei de uma técnica para que aquela frase, sabereis a verdade vos libertará. Eu precisei disso, porque eu preciso saber a verdade. Eu preciso conhecer todas as sagas do meu sistema, que daí eu desativo isso do meu DNA. Foi assim que eu me libertei. Teve uma seguidora que perguntou, Ellen, eu preciso fazer constelação necessariamente para me libertar? Não.
Eu já tive pessoas que fizeram uma constelação comigo e a vida organizou. Eu já fiz várias, ainda continuo fazendo, minha vida não resolveu tudo que eu quero resolver. Porque precisa de um tempo de maturação e o propósito da alma de cada um. O que a gente veio resolver. Tá, Ellen, mas como eu sei que eu peguei tal emaranhado? Vamos lá. No meu caso, como eu sou uma buscadora, e assim, os buscadores que se tornaram terapeutas, nós, ao sermos concebidos, a nossa alma, antes mesmo de ser concebida, diz assim: querido Deus, eu estou disposta a aprender nesta vida que o Senhor está me dando tais e tais virtudes, né? Eu preciso aprender, cumprir este propósito. Eu vou falar para vocês o que eu acredito com base no que eu estudo. Estou falando com base no Theta Healing e na constelação familiar. Principalmente no Theta Healing. No Theta Healing, eles dizem que a nossa alma fez acordos antes de estarmos sendo concebidos. 9 meses antes, a gente começa a rodear a família. E você começa a interferir no campo emocional do seu pai e da sua mãe. Ok? Para que eles se unam, independente se eles estão bem ou não, para que você possa vir. Dentro deste acordo, né, com Deus, a gente não escolhe a saga dos antepassados. A gente escolhe o pai e a mãe pela luz que eles são. Olha que coisa linda. Olha que lindo isso. Pela luz que eles são. Mas Deus diz, mas você vai com este propósito de aprendizado. Ok. Quando a gente realmente encarna, a gente começa a se deparar com as frustrações, as dores da mãe. Então, a minha mãe, por exemplo, ela conta que no meu parto ela sentiu muito frio. Ela fez um parto normal, muito frio, muita solidão, muita solidão. Eu já tive várias vezes essa sensação de solidão na vida. Podia estar rodeada e eu sentia solidão. Faz um processo terapêutico para limpar a solidão que vem do momento do meu nascimento. Isso é um processo terapêutico. Onde que entra a constelação aí? No momento em que minha mãe sentiu solidão no meu parto, não sentiu talvez no do meu irmão, eu me conectei a todas as mulheres do meu sistema familiar, tanto do lado do pai ou da mãe, depende, que viveram solidões. Olha isso. Mas não é injustiça, Ellen? Não é, porque você escolheu desenvolver essa virtude de se liberar desse padrão. Eu tô aqui, gente, vou mostrar para vocês um exercício daqui a pouquinho dos processos que eu faço de liberação. O Bert Hellinger fala que dentro da constelação familiar vai surgir um buscador que vai dizer assim, chega de ter mulheres que sofrem de solidão naquele sistema, chega de ter mulheres abusadas naquele sistema. No meu caso, chega de ter mulheres autoritárias, mandonas, controladoras, masculinas, né? Que é do meu clã, que eu venho de um clã de mulheres muito fortes. Aí eu descubro que o início da saga das mulheres dos meus antepassados, do lado das italianas, que é do lado da minha mãe, são mulheres muito fortes, porque um antepassado lá atrás, lá no período da guerra, na Itália, disse assim: case-se, meu filho, com mulheres fortes, que vão te ajudar a dar conta do serviço pesado para não deixar ninguém passar fome. Foi um antepassado lá atrás que fez essa maldição, isso é uma maldição, ok? Não do termo ruim, mas isso é uma maldição, que todas as descendentes precisavam ser muito fortes. Para quê? Para aguentar o tranco. O que eu venho me trabalhando durante muitos anos, mas muitos anos? De eu deixar de ser uma mulher que aguenta o tranco. A minha mãe viveu isso, minha avó viveu isso. Sempre foi uma luta, sempre foi uma loucura. Nós, descendentes de italianas, chegamos a ter braços enormes. E eu comecei a prestar atenção disso vendo minha filha. Eu falei, não, minha filha não. Vamos cancelar isso. Nós não precisamos ser tão trabalhadoras. E eu lembro que eu falava para os parceiros assim, antes de conhecer o feminino, tá, você vai curtir porque eu tenho força, né? Eu seguro a onda.
E as mulheres sempre me falavam, você é um exemplo de mulher guerreira. Eu tenho pavor dessa fala, eu tenho pavor, porque isso representa um passado que ainda permeia no meu DNA. Vocês estão entendendo? E daí a gente vai se trabalhando e vai liberando essas crenças e vai acessando a sua essência. Na minha essência, eu sou totalmente diferente. Eu posso ter força de espiritualidade, de luz, não para trabalhar, para pegar o braço forte, né? Uma outra constelação que eu atendi, que era muito, muito interessante, clãs de casas que só vivem mulheres. Porque 4 gerações de mulheres numa casa, a mulher só procria, mas ela não consegue manter um casamento e as filhas não se casam. E acabam, né, mudando até, deixando de acreditar num relacionamento homem e mulher, outras vivem uma relação homoafetiva ou não se casam. Por que isso acontece? Não estou falando de explicação de homoafetividade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas por que dentro de uma casa existem só mulheres? Vamos lá. Qual é o emaranhado? Naquele sistema, as mulheres, quando estavam grávidas de meninos, olha só, elas abortavam os meninos sem nem saber que elas estavam grávidas de meninos. Por uma questão, elas abortavam. Já é uma exclusão do sexo masculino. E por que elas abortavam os meninos? Porque a saga lá atrás, 6, 7, 8, 10 gerações lá atrás, começou com homens do sistema familiar que eram extremamente violentos, estupravam as descendentes e nasciam outros meninos, olha isso, através da violência desse estupro. Percebe? Então, Ju, você tem que fazer Jornada da Sagrada, você vai cancelar essa guerreira em você, você vai descobrir outra força. Aí, gente, começa a aparecer por que alguns sistemas não entram homens. Lá atrás, houve um algoz que fez... E infertilidade também é a explicação para infertilidade. Como que eu vou gerar um filho, sendo que esse filho pode ser um algoz? É verdade. Cancela a capacidade da mulher de gerar um filho. O medo de ter um algoz... entre elas, ameaçador, é tão grande que ela não pensa que aquele é um filho que ela pode nutrir. O medo é do masculino, é o algoz. Outro receio que bloqueia a fertilidade das mulheres, principalmente, é a questão do abuso. Porque eu vou ter outro filho que vai ser abusado. Mulheres que têm endometriose. A endometriose está ligada ao ovário. A gente acha que é o intestino, acha que é o útero, mas não, a endometriose está ligada ao ovário. O ovário é o nosso órgão da fertilidade. Então, cresce aquela carne esponjosa para proibir o ovário de fazer a função natural dele, mensal, de ovular. Por quê? Medo de gerar crianças, medo de gerar novas meninas. Outra causa da endometriose que eu já atendi constelação. Uma mulher... Olha lá, Kelly. É por conta disso, é uma coisa natural nossa, né? E é bonito, gente. A gente tem outras virtudes. Da endometriose que eu já atendi, era uma descendente de libanês. E essa descendente de libanês, ela teve que se separar do filho ao nascer. O filho nasceu e ela deixou a criança e ela teve que seguir, eu não lembro direito da história, mas ela seguiu para o Brasil, migrou para o Brasil com o pai dela e deixou o filho na terra de origem. Essa mulher veio, se casou, teve outros filhos, o bebezinho ficou lá sendo cuidado por outras familiares, mas a descendente dela teve endometriose nível grave que não conseguia engravidar. Qual que era a causa da endometriose? Apareceu essa saga. Essa é uma cliente que eu não tive mais contato, eu não sei se ela conseguiu engravidar depois ou não, eu fiz um atendimento com ela, mas é o que eu lembro, né? Então, a endometriose está ligada a toda a situação de perigo. Quando gerar um filho é um perigo. E tem várias situações.
Agora, por que eu recebi tal emaranhado do meu pai, tal emaranhado da minha mãe? Por que eu recebi isso? O Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações, dizem que numa família, quanto mais filhos, olha só, antigamente tinha bastante, né? Mais problemas dos antepassados a serem resolvidos. Quanto mais filhos, mais esses BOs iam sendo distribuídos. Por que tem um filho que tem um problema com dinheiro e o outro não? Porque esse filho com problema de dinheiro nasceu num momento em que isso religou o mapa de nascimento dele com o mapa e o histórico de vida dos outros antepassados. No meu mapa, gente, meu mapa astral diz: a sua vida está toda do lado direito. Você tem muita energia masculina. Você não desenvolveu o feminino. Esse é o trabalho de vida, desenvolver o feminino. Vocês entenderam? Porque eu tenho uma conexão com os meus antepassados masculinos. Eu tô aqui resolvendo coisas deles. Isso para mim é muito claro. Mas isso é muito busca de autoconhecimento. E quando que a gente libera as questões? Já tive muita libertação, muita. Uma das questões é fazendo a constelação, outra fazendo oração, muita oração. Outra se conhecendo, né? Olhando para esses antepassados e pedindo a benção deles. Me libere, por favor, me libere, que eu veja o que está oculto. Eu só vim sentir. Ai, Débora, que show! É por aí. E essa liberação é o que o Bert Hellinger falava da grande alma. Nós não sabemos quando vai ser a liberação. Mas quando libera, você muda a sua cabeça. De alguma coisa você vira uma chave. Alguma coisa deixa de fazer sentido e passa a mudar. Mas eu quero deixar um exercício aqui para vocês, que é um exercício que eu faço, que eu ensino às alunas. Mas esse é do nível mais profundo. Eu ensino ela na turma Up-Level, na última aula. Vou mostrar aqui meu caderninho. Foi uma prática que eu fiz semana passada. Eu tenho 43 anos, então eu escrevi número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, aqui, ó. Certo? Até a minha idade. Aí eu coloquei a palavra abandono. Eu tive uma situação de me sentir abandonada na semana passada, deu um pavor, abandonada numa questão de trabalho. Para mim aquilo é uma informação. Eu vou trabalhar meu abandono. Assim, do jeito que eu tô falando para vocês. Que eu sei que isso aparece, né? Eu me senti abandonada por outras pessoas, senti abandonada por amiga, isso já aconteceu demais, amigas me abandonam. Senti abandonada por homens. E veio uma situação de abandono de novo. Eu já tinha me trabalhado, falei, vou olhar de novo. Aí você vai colocando. Esse exercício está baseado em várias técnicas, mas também faz parte da ciência do início da vida, que é uma grande mestre que eu tenho, a doutora Eleanor Luzes, eu sempre coloco coisas dela, que é quem trabalha ela fala que durante 9 meses antes da sua concepção, essa carga emocional já faz parte do seu DNA. Tudo que acontece com sua mãe e com seu pai antes de 9 meses da sua concepção já está dentro de você, e isso eu trabalho nas Jornadas Sagradas. E até os 3 anos de vida, tudo, você está numa caixa branca, recebendo aquele HD está recebendo toda a informação. Então você vai sentir coisas que a sua mãe e seu pai viveram, sua mãe sentiu. Isso é básico. Como que emaranha? Quando o que a sua mãe sentiu fez ressonância com o que os antepassados viveram. Aí vem as cagadas, aí vem os B.O. Talvez sua mãe nem sentiu uma situação específica grandiosa, mas o antepassado passou por um perrengue. Aí vem para você. Vamos dar um exemplo. A sua mãe tinha perdido um bebê antes de você. Sua mãe tem uma sensação de luto. Como você é gerada depois dos bebês que ela abortou, você vem nesse campo emocional de luto, certo? O campo emocional de luto que você foi gerada remete a todos os mortos na guerra do seu sistema. Você é uma pessoa que tem dificuldade de olhar para a vida e daí você trabalha seu renascimento, trabalha sua gestação, mas tem que trabalhar os antepassados que morreram também na guerra. Entende? É isso. Como que a gente
ilumina isso. Faz isso que eu tô fazendo, que é o caminho. É o mais fácil. Então, você vai fazer assim. Solidão. Aí você vai se lembrando, com 1 ano, eu sentia solidão? Não sentia, mas eu lembro que minha mãe me contou que meu pai viajava muito. Com 2 anos. Eu tinha medo de ir pra escola. 3 anos. Minha primeira memória foi aos 3 anos. Meu aniversário de 3 anos, olha só, gente, meu aniversário de 3 anos foi com uma afilhada da minha mãe. Essa afilhada da minha mãe, como ela era mais velha e o aniversário dela era antes do meu, cantaram parabéns antes pra ela do que pra mim. Eu me senti abandonada. Anotei lá. Meu aniversário de 3 anos eu senti abandonada. 4 anos. 4 anos eu não tenho sensação de abandono. Eu lembro da minha professora me ensinando a brincar de giz de cera na vela. Põe os sentimentos bons. 5 anos. Eu estava em outro colégio aprendendo a ser alfabetizada. Eu adorava. Lembrei de um abandono aos 5 anos. E aí você vai de 1 a 7. 1 a 7 anos. Ok? Sempre de 7 em 7 anos. Chegou no 7º ano, você vai perceber quais foram os anos que você sentiu o abandono. Aí você marca uma estrelinha. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 eu não senti, ano 5 eu não senti, ano 6 eu senti, ano 7 eu não senti abandono. Eu lembrei de coisas boas. Aí você vai. Ano 8. Quando eu tinha 8 anos, o que aconteceu comigo? Não é mental, é o que vier. Com 8 anos eu sentia vergonha porque eu tava com tal coisas. Vai vir, Tati, começa a fazer que vai. Você deve ter outro tipo de bloqueio. Tem que entrar para a jornada, amada, pra gente cuidar disso. 8 anos, escreve o que você lembrar. 9 anos, escreve. Tenta lembrar, marcar 7 anos. Aí você vai comparar do 1 aos 7 anos e do 7 ao 14. Quais foram os momentos que você se sentiu abandonada? Você vai reparar que esses anos vão se repetir dos 14 até os 21, dos 21 aos 28, em outras situações, dos 28 ao 32 e assim vai, dos 28 a 30 e... errei as contas. 28 a... Faz de 7 em 7 anos. Quando você olhou para a situação de abandono durante toda a sua idade, você começa a perguntar: mãe, pai, como era a história da avó? Uma avó que você gosta muito. Um vô que você gosta muito. Ok, tudo bem, Valquíria, não tem problema. Vocês precisam fazer Jornada das Sagradas, amadas. Precisam fazer. Quando a gente apaga a nossa infância, quando a gente lima a nossa infância da nossa memória, é porque existem situações muito difíceis que o nosso inconsciente não dá conta de lembrar, mas ele está registrado no seu DNA. Então, na próxima turma se organizem para vocês fazerem, para a gente olhar para essa infância, não para ficar lembrando, né? Se você não se lembra de antes dos 14 anos, escreve Deus sabe, com o número 1 de idade. Número 2, Deus sabe. Número 3, na hora que você escreveu o número 3, você lembrou que sua mãe contou uma história da sua avó. Escreve, 3 anos de idade, minha avó fez isso. Não é que sua avó fez isso aos seus 3 anos de idade, mas veio no seu coração. Você vai escrever esse papel. Conseguiram entender? Ellen, eu não lembro nada que aconteceu comigo aos 30 anos. Para, sente no seu coração, pede pro seu anjo da guarda, Deus me ilumine, o que aconteceu aos 30 anos? E vem uma conversa na sua cabeça, uma memória que a sua mãe te contou. Minha mãe me contou, não foi comigo, minha mãe me contou que meu avô ia até o cinema, onde ela estava toda maquiada e passava o lenço no rosto dela para tirar a maquiagem. Eu lembrei disso quando eu pensei na minha idade de 30 anos, então eu escrevo. Eu com 30 anos, não aconteceu comigo, mas eu lembrei que meu avô limpava o rosto da minha mãe maquiado aos 30 anos. A minha mãe, quando era mocinha, com 12, 13 anos, ele limpava o rosto dela maquiado. Por quê? Porque de alguma forma, mesmo você não lembrando de algo aos 30 anos, essa memória da sua mãe, da minha mãe com meu avô, ressoa no meu DNA. Essa história não é dela, essa história ainda é minha.
ainda pertence a mim, né? Percebem como é profundo? Acabou de fazer esse exercício com esse papel, queima. Mas tenha certeza que todos os pedacinhos vão ser queimados. Queima e pede em oração a seus antepassados, ao seu DNA, ao seu clã, que te libere daqueles padrões emocionais. É isso é autoconhecimento. Preciso fazer uma constelação? Se eu fizer isso, talvez não. Porque aqui eu estou trabalhando, não fuçando na vida dos meus antepassados. Eu estou trabalhando no meu inconsciente. O Jung diz, enquanto o seu inconsciente te dominar, enquanto o seu inconsciente não se transformar em consciente, ele vai dominar a sua vida. E a gente tem muita memória inconsciente, né? Então escrevam isso, escrevam. Quando que eu devo fazer constelação? Eu faço muito. Eu faço autoconstelação, faço muita constelação. Quando eu comecei a fazer constelação, os emaranhados que se apareciam na minha história, apareciam com coisas do meu pai. Tenho muita identificação com meu pai. Então eu percebi que eu liberei muita coisa do meu pai, né? Histórias dele, histórias minha de ser filhinha do papai, né? Muito próxima. Fiz muita constelação quando meu pai estava próximo de morrer, para que a alma dele se liberasse e a minha também, porque aquilo trazia muito sofrimento para mim. Eu constelava o meu sofrimento da partida do meu pai. E ali foi trabalhando tanto a minha alma quanto a alma dele. E depois eu comecei a trabalhar as constelações do meu feminino e as constelações do clã das mulheres, da onde eu vim. E daí apareceu um monte de caca. Uma história interessante para vocês, que eu não sabia, eu tô tentando tirar a minha cidadania italiana, e fui pegar a documentação. A primeira coisa, na hora que eu abri a documentação, apareceu o nome de um vô, né? E esse vô, eu já descobri em constelação que ele não teve uma coisa muito... Ele não foi tão legal. Nossos antepassados, gente, não tô falando de vô e vó que você tem afeto. Tô falando de gente lá de trás. Eles não foram tão bons. Assim, nem a gente é bom. Imagina que se eles forem, né? Isso, Gislene, 28 a 35, obrigada. E daí, na hora que eu abri, eu falei, benção, vô, me libera. Me libera do que eu estou presa ao Senhor. Aí, um pouquinho mais atrás, eu fui olhar para o nome do pai dele. Olha só. O nome do pai dele é Giovanni. Ele era italiano e veio para o Brasil. Giovanni. Anos atrás, um tempinho atrás, eu tive um relacionamento com um homem chamado Giovanni. Tive vários sofrimentos com ele. Assim, não que ele foi tóxico, não é isso. Mas coisas que não davam certo, que eu falo, não é possível, já tenho conhecimento de tanta coisa, por que essas coisas estão acontecendo? O nome dele era Giovanni. O nome da minha filha é Giovana. E eu coloquei esse nome da minha filha de Giovana porque eu ouvia na minha infância, eu nem sabia que esse vô chamava Giovanni. Ele é meu tataravô, que veio da Itália. Eu ouvi o nome de uma outra prima, descendente de italiano, que era Giovana. E aquilo encantava meu ouvido. Aquilo era doçura para o meu ouvido. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma amiga muito próxima que se chamava Giovana. E eu engravidei no 2º ano de faculdade. E eu coloquei o nome da minha filha de Giovana porque eu olhava para essa Giovana amiga e ela falava bastante. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu não era tímida, né? Eu era toda travada. Eu sou jornalista, penso tanto que falo. E eu falei, eu vou colocar o nome de Giovana porque ela vai ser feliz e conversar bastante. Com 2 N's para honrar os italianos. Até eu colocar o nome da minha filha de Giovana, por ser faladeira, tá perfeito. Quando eu falo para honrar os italianos, emaranhou. Aí eu tô presa no emaranhado. Mas Ellen, como assim? Eu não posso honrar? Pode. Mas foi depois que eu descobri que esse antepassado Giovanni tem mais conexão comigo do que eu imagino. Vocês estão entendendo? O meu namorado, como é o nome dele, gente? Sem saber. E assim, tudo é crença. A gente recebe crença dos antepassados. Nós estamos aqui, as mulheres, para terem uma vida leve, para terem um amor saudável, né? Para ter um amor, um relacionamento bom. Isso está prescrito no Theta Healing.
Tá escrito na Bíblia que não é bom que o homem fique só. Não é bom que o que acontece dentro de casa destrói você emocionalmente e isso te deixa incapaz de prosperar na vida, de cumprir o seu propósito. Então, o relacionamento a dois é um caminho de crescimento, mas não é um caminho de tortura. Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Ter filhos é algo natural para todas as mulheres, ter parto normal é algo natural. Se algo não está fluindo, é porque existe amor interrompido ou existe emaranhados. Nós temos que passar o resto da vida nos trabalhando? Eu diria que não nos trabalhando, mas nos conhecendo. Até o momento em que você perceber que tem algo não fluindo na sua vida, olhe, não é fácil. Não é fácil. Eu já fiz constelações assim de horas e eu vou entrar em uma outra agora com uma outra terapeuta que são 12 horas constelando. Eu vou chegar até a 60ª geração. Estou me preparando para fazer isso porque energeticamente e espiritualmente é um passo bem ousado. Quem quiser, eu encaminho também. Mas a gente pode viver de constelação em constelação, de processo em processo. Eu também sugiro que você nem faça a constelação de cara. Dentro dos meus processos, né, das aulas, eu ensino coisas e faço meditações de liberação que vão fazer muitos efeitos. Muitos. Se você precisar aprofundar, chega lá na Up-Level. Amanhã a gente vai ter a última constelação das alunas da Up-Level. São 5 meses fazendo constelação. Pode, Rose. Então, assim, é um caminho, não se forcem, mas não aceitem o que vocês estão vivendo como algo do seu destino. Nós estamos aqui para viver na nossa essência, para sermos felizes, para termos paz, para termos amor. O amor permeia tudo, né? Estarmos no adulto. Não adianta a gente ir para criança, que é o que eu ensino na jornada, nem ir para vítima. Estejam no adulto para vocês acionarem a deusa de vocês. Rose, ilimitado. Você pega um sentimento, solidão, escreve. Eu gosto e recomendo fazer na lua nova, né? Na lua cheia vocês vão sentir muita coisa, mas manda ver. Quem já tá preparado, você já é aluna Up-Level, pega e aguenta o tranco e faz. Mas eu gosto muito desses exercícios na lua nova. Eu acho que eles são muito bons, mas queime o papel. Aí se você falar assim, bom, situação de relacionamento de abuso, de abandono no relacionamento, ciúmes, qualquer sentimento. E vai se trabalhando, ilimitado. Uma outra coisa que vocês podem fazer enquanto vocês estão escrevendo isso, é um negócio bonito. Vocês pegam uma coisa assim, que tem 2 pontas, certo? E você vai lembrando do emaranhado da história e vai colocando um fio, se você não quiser queimar só o papel. Você vai passando uma linha, um novelo de lã, passa assim, dá uma volta aqui. Você vai fazendo um emaranhado num ferro, um negócio de 2 pontas. Aí você coloca assim, eu lembrei que aos 3 anos eu fui, minha mãe me esqueceu na escola. Eu ponho uma linha aqui. Eu lembrei que aos 4 anos, o menino me chamou de feia na escola. Põe o papel aqui. Eu lembrei que aos 6 anos uma professora me chamou de lerda. Eu lembro disso, tive que trabalhar isso em terapia. Nossa, ela me maldisse que eu era lerda. Durante muito tempo eu demorava para fazer tarefa, porque a professora me chama de lerda. E eu sou super rápida hoje, né? Trabalhei isso. Põe a linha aqui. E vai fazendo até chegar na sua idade. Isso, gente, quietinha, sem pressa, não é mental, é um processo espiritual e emocional. Quando você termina, você queima toda aquela linha. Ai, mas é gostoso. Você sente que sua alma assim, liberei desse emaranhado. Por que você se liberou dos emaranhados? Dos prints magnéticos que ficaram da sua infância, que estão ligados aos seus pais, ao pai criança, ao pai que sofre, não ao pai espiritual que você escolheu para vir, e que estão também conectados à sua ancestralidade. Porque se você sente solidão, a sua avó sentiu, sua tataravó sentiu, todo mundo sentiu. Aí você fala, Ellen, todo mundo sentiu solidão? Não.
Se você vive na escassez, seu avô sentiu, seu bisavô sentiu, todo mundo vive escassez? Não, tem gente milionária. Você entendeu como é a saga da família? É o BO da família. E nós estamos aqui para liberarmos tudo. Se não lembrar a idade, você vai numerar de 1 até 45, 1 até 55. E o sentimento que vier, uma lembrança de alguma história que vier naquela idade que você está escrevendo, você coloca. Independente, não é tarefa de escola. Doutora Eleanor Luzes fala que isso não é tarefa de escola. Isso é processo de autocura. O que vier, veio. Vai tomando água, vai colocando barbante num negócio. É como se a gente estivesse tecendo a nossa cura. É devagarinho, 30 minutos. No máximo. Você faz, ó, meu papel tá aqui, ó. E flui, gente. O trem vem. Vem coisas aqui, ó. Não é a minha vida toda aqui. Às vezes até a idade está errada, né? A idade às vezes está errada. Olha aqui que eu escrevi aqui, aos 9 anos. Primeira aluna da sala, orgulho do papai. Olha, eu nem lembrava que eu tinha escrito isso aqui. Isso aqui é uma informação maravilha, que fazia tudo para agradar meu pai. Por isso que virou masculina. Você tá entendendo? Ó, tinha que ser intelectual, inteligente para agradar o pai. Meu pai tomava a tarefa da gente, se eu não conseguisse lembrar tudo que ele estava tomando, ele jogava o caderno assim, eu achava aquilo um horror. Como assim? Eu não estou agradando meu pai intelectualmente. E o feminino nessa fase não interessava. Que horror ficar menstruada, virar mocinha. Eu tenho que agradar meu pai intelectualmente. Isso ficou registrado. Entendeu? Aí eu fui fazer mestrado, fui estudar, tudo bem. Eu me beneficio muito dessa CDF que agradava o pai. Mas o feminino se ferrou. Vocês estão entendendo? Olha só, com 8 anos. Aqui, olha o feminino lascado. 8 anos de idade, vergonha de ser alta, tem 1,76 m. Com 8 anos eu já era imensa. Olha o feminino aqui. Então, eu oscilava entre agradar o lado masculino e sentir a rejeição das minhas características femininas. Eu tinha pavor de ser alta, eu fiquei corcunda por ser alta. E hoje isso é o meu maior benefício, que daí onde eu chego todo mundo me olha, eu quero que olhe mesmo. Tô brincando, né? Mas é isso. Eu não tenho como menosprezar minha altura. Isso é uma bênção que eu tive. Você vai fazer o exercício, Gislene, pra você. Não pro seu pai biológico, nem pro seu pai do coração. Você vai lembrar o que aconteceu na sua idade. Se você lembrar o dia que sua mãe contou, por exemplo, se foi aos 3 anos que ela contou pra você que você não era filha do seu pai do coração, você anota lá 3 anos de idade, entendeu? Se você for fazer constelação, provavelmente o pai biológico vai entrar na constelação, né? Muita gente tá me perguntando, gente, constelação, Ellen, você atende? Quase não. Quase não. Por quê? Eu faço os processos de constelação, geralmente para as alunas, quando chegam na Uplevel, porque eu entendo que não é só uma constelação que vai te liberar. Existe um processo do conhecimento das constelações. Por isso que vocês vão para o curso, para a jornada e tudo mais. Que também é uma grande libertação. Tem alunas que já fizeram a jornada há 2 anos e ainda estão recebendo benefícios de quando fizeram, que é uma grande constelação em 28 dias. Quem quer se aprofundar, vai para os 5 meses. Eu posso indicar pessoas que fazem constelação. Eu ainda faço? Faço. Amanhã eu vou atender constelação da minha turma. Faço individual? Faço para algumas clientes antigas. Mas a minha constelação, eu fico 2 horas com a pessoa. Se eu ficar 2 horas com um, mais outro, eu não consigo otimizar meu tempo e atender e fazer tudo que minha alma deseja. Por isso que eu não atendo tanto constelação. Ao invés de eu estar atendendo uma constelação agora, eu tô aqui falando para 30 e tantas pessoas. Esse é o propósito da minha alma. Mas eu recomendo que, se você puder fazer o caminho de entender os conhecimentos sistêmicos que tem na jornada, não vai ter jornada por agora, talvez a gente lance turma em novembro. Por quê? Porque a jornada é um processo de uma grande constelação, a gente faz muito processo ao vivo, que também me demanda energeticamente muito, né? Eu saio de uma jornada bem assim, eu preciso fazer um processo depois e tudo mais, então ela tem que ser planejada. Quando eu estou realmente
preparada para ficar 28 dias com uma turma de 20, 30 alunos, que pode acontecer isso. Então, você pode esperar a jornada até novembro, você pode fazer toda a lua nova, esse processo, pegando um sentimento e conversando com esse sentimento, traçando a idade de quando que ele aconteceu, tá certo, tá errado, não tem problema, o que você escrever lá tá certo. O que você escrever tá certo. Não subestime essas histórias que estão vindo no seu coração. Eu faço isso comigo até hoje. Quando eu sinto alguma coisa, eu faço comigo até hoje. Então, não desistam, rezem bastante. Identificou um padrão? Sua mãe te contou alguma coisa? Querido Deus, em vez de você rezar para pedir outras coisas, acrescenta. Querido Deus, hoje eu senti isso, isso e isso. Eu me deparei com tal pessoa, com tal história. O que é para eu fazer com isso? Deus vai falar. Só Deusa também fala. E ore por aquela situação. Eu coloquei esses dias nos meus stories uma situação do passado que eu vivenciei sábado. Eu não sabia como reagir, né? Se eu fazia... se eu ia conversar com as pessoas, que eu ia fazer. E veio para eu me afastar e me retirar. Isso não fiz de acordo com o meu ego, com a minha criança, eu fiz em oração. É isso que a gente faz. Então, orem pela história de vocês, orem pelo que acontece com vocês, orem pelos sentimentos que estão. Isso vai te libertando. Quando a gente está em oração, em mantras, em DNA, não sei qual a sua religião, mas quando você está em conexão com Deus, se for num processo de Theta Healing que minhas alunas eu ensino a enraizar e ir para o 7º plano, quando você entra nesse estado, você é capaz de mudar o seu DNA. Não subestimem a sua capacidade de autocura, né? Porque às vezes a gente precisa de um do outro. Às vezes a gente precisa de uma roda como essa. Quantas curas nesse momento, né? E minha bateria carregando. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, São Miguel. É isso, gente. Eu não ia conseguir fazer essa live. Olha só, segurou a bateria 8h10. Eu tô falando ainda. Creiam de verdade. Antes, quem chegou há pouco, eu entrei nessa live sem bateria. Meu YouTube não abriu a câmera para eu fazer a live pelo YouTube. Eu fui numa vizinha pedir um carregador de celular, ela não tinha. E eu tô com um celular aqui com um carregador falsificado, que eu comecei a live com menos de 10% de bateria e ele não segurou. Eu fiz oração antes de entrar, limpei o nosso campo, limpei o campo do celular, limpei o campo da luz, a luz não funcionou e pedi que todo mundo se conectasse em oração, pedindo ao Criador bênçãos para essa live. Nós estamos aqui a 1h11, 30 pessoas ouvindo isso. E o celular está carregando. Vocês entendem? É isso. Seus antepassados, toda vez que você, descendente, se libertar de uma saga, se libertar de um problema, ele também se liberta. E você liberta seus filhos. Isso é o amor de Deus. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, não deixem de escrever. Eu vou terminar essa live agora com uma prece. Que você escreva isso. As alunas da Up-Level têm um outro escrito mais profundo. Eu vou fazer o meu de novo hoje. E hoje nós vamos queimar papel. Nós estamos entrando de uma lua crescente, daqui uns dias é cheia. Que a gente cresça a nossa capacidade de autocura, de liberação, principalmente nesse portal de hoje, 8/8/2022, que é um número do infinito. O número 8 é um dos números mais perfeitos. O 7 era um número espiritual. O 8 é um número de saltos quânticos. Ele é perfeito, né? Então, para a gente encerrar, quero agradecer ao pai e à mãe de vocês, por vocês estarem aqui. Agradecer meu pai e minha mãe. Agradecer todos os meus antepassados. Agradecer a Deus. Agradecer aos meus anjos, a minha deusa que me guia nesse propósito. Agradecer São Miguel que ancorou a energia aqui, a Nossa Senhora que ancorou a energia, permitindo que essa live acontecesse. E pedir que cada um de vocês se mantenham em bênçãos na casa de vocês, com os animais de vocês, com as plantas de vocês, os veículos que vocês utilizam para se locomover.
Não esqueçam de abençoar o veículo de vocês. Quem sabe da minha história do ano passado, sabe que eu fui salva, né, por uma bênção dessa. Não subestimem o seu poder de abençoar, né? Então, eu abençoo o meu quarto, o meu coração, o meu campo espiritual, o meu campo vibracional através da bênção de Deus e solicito, querido Deus, a todas que me derem permissão, que bênçãos e amor incondicional infinito chegue a cada uma das pessoas que estão aqui e ao sistema delas. Que liberações de padrões, de maldições, de pactos, de juramentos, de contratos sejam cancelados agora, exatamente concluídos nesta existência, Deus. Que todos os pactos passados, que todas as maldições, que todos os contratos verbais, não verbais, mentais, pragas e juramentos, que cada uma de nós estamos impactadas ou sujeitas, que sejam concluídos agora, nesta existência, pelo poder da energia de Deus, da energia do Criador. Você pode imaginar purpurinas caindo sobre você, em volta de você, limpando esses pactos, esses juramentos, essas maldições. Respire fundo. Gratidão, querido Deus. Gratidão. Eu que agradeço, meus amores. Deixa eu ver se vocês têm mais perguntas. Ai, que lindo, Tati, que você tá falando. Que bom, gente. Todas as lives eu faço questão de deixar um conteúdo para vocês, porque olha o tanto de liberação que a gente pode ter, né? Numa segunda-feira, né? Eu recebo tanto de Deus, né? Das pessoas. Então, quanto mais isso chega também, a gente faz uma, né? Faz uma vertical e uma horizontal aqui, né? Não, ao contrário, uma horizontal aqui, uma vertical aqui, uma horizontal. Eu recebo daqui e venho para cá. Confesso para vocês, esse caminho às vezes é longo. Eu não sei quantas mil constelações eu já fiz, já perdi as contas, mas a minha história é diferente da de vocês. Talvez eu tenha um tempo ainda para receber todas as bênçãos que eu desejo ter, porque talvez eu tenha que aprender mais coisas. Eu não sei quais são os combinados que eu fiz com Deus antes de estar aqui. Eu só sei que eu sou muito grata de estar aqui, porque eu podia ter ido embora dias atrás, anos atrás. A gente pode ir embora a qualquer momento. Não é pra gente ir embora, a gente pode escolher viver o quanto que a gente quiser. E não é para sofrer. Nós precisamos, sim, ter aprendizados, sem sofrimento. Aprendizados da forma mais elevada. Você pode ter um aprendizado numa live, você pode ter um aprendizado num curso, você não precisa sofrer para aprender, né? Então, isso é crença. Trabalhe suas crenças, escreva, faça meditação, faça oração, foque em você. É isso que esse movimento de agora está nos pedindo, né? E eu quero encerrar aqui fazendo uma oração com vocês. Uma oração muito simples. A gente já fez a bênção final. Eu vou colocar essa oração no grupo do Telegram depois. É linda essa oração. Chama-se Oração aos Antepassados. Eu vou pedir bênçãos para os meus antepassados para facilitar o processo de cidadania italiana. Olha que presente que eles vão me dar, né? Para os meus filhos, ter uma cidadania italiana. A gente está iniciando o processo, estou falando isso aqui abertamente, porque eu acredito na bênção também, né? De receber essa bênção deles. Queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza,
que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Pensa meus antepassados, sabendo que eu falo isso para vocês, que eu apareço na televisão, eles devem ficar muito orgulhosos, não é? Tem uma tagarela lá que fala na televisão e fala no Instagram. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais. E filhos, irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com arco-íris de luzes, estou me arrepiando, que curem e restaurem o corpo, a alma de todos os relacionamentos. E eu acrescento aqui, de todos os abusos, de todas as crianças, de todos os algozes. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inundem a geração seguinte. Assim seja, assim é. Bert Hellinger. Ai, que coisa linda! E olha só a trilha que entrou agora. As nossas deusas. Apareceu essa música aqui. Felizes da vida. Assim a gente encerra essa linda live de mãos dadas com um número igual, 2020. É o número da sincronicidade. Olha só, tô arrepiada. Gratidão, gratidão a todas as deusas por esse momento. A São Miguel por nos deixarem aqui ao vivo todo esse tempo. Essa oração vai estar no canal do Telegram. Façam essa oração sem medo. Quantas vezes vocês quiserem. Quantas vezes vocês quiserem. Não tem precaução nenhuma. Só fazer. Um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me acionem no Telegram ou no Instagram. Um beijo, beijo, beijo. Lindas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Até amanhã, turma Pilevo. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Beijos, amores.